diz o seguinte: determine a sombra própria e a sombra projetada nos planos de projeção de uma pirâmide quadrangular regular situada no primeiro dedo. A pirâmide está assente pela sua base num plano diferente. Os dados. Nós vamos colocar simplesmente aqui os dados. Dados no plano diferente. Os dados de ponto A tem 0 de abscissa, 2 de afastamento e 7 de cota. 0 de abscissa, 2 de afastamento e 7 de cota. Depois tem o ponto B, tem 3 de abscissa, 2 de afastamento e 0 de cota. Ponto B tem 3 de abscissa, 2 de afastamento e 0 de cota. Depois diz, o vértice da pirâmide tem 8 cm de afastamento. O vértice, 8 cm de afastamento. Ok, temos este exercício e nós vamos poder resolver neste momento o segundo exercício. O segundo exercício se encontra na página, vamos ver a página, na página número 185, é o primeiro exercício do livro do professor Camundini. Ok, este exercício tem simplesmente estes dados. E como nós sabemos, todo exercício em geometria descritiva é um exercício. Cada exercício é um exercício. E o passo primordial para você resolver qualquer exercício é o único. Coloque todos os dados no seu respectivo lugar e depois faça a sua resolução. Então, nós colocamos aqui o eixo de X, é importante o eixo de X e a linha de chamada estarem em conformidade de acordo com os pedidos que chegam. Temos aqui o nosso eixo de X e aqui temos a nossa linha de chamada. Então, determinamos desta maneira aqui. Determinamos desta maneira o eixo de X e linha de chamada. Ok. O exercício diz o ponto A, deixa-me só salientar algo aqui. Ok, o exercício diz o ponto A tem 0 de abscissa, o ponto A tem 2 de afastamento, nós colocamos 2 de afastamento, e o ponto A tem 7 de cota. Marcamos aqui 7 centímetros de cota. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de cota. O ponto A. E o ponto B tem 3 de abscissa, 2 de afastamento e 0 de cota. Nós marcamos 1, 2, 3 de afastamento, temos 2 de afastamento aqui e temos aqui o ponto B2 com 0 de cota. Como chegamos à resolução deste nosso exercício? Vou poder reduzir um pouco por causa do espaço do quadro. Vou reduzir, vou colocar aqui como se tivéssemos 7 centímetros. Então, daqui vamos determinar o nosso lado da base. Aqui assim. Nosso lado da base é este. Temos o lado A, B.
Quando você tem um exercício deste gênero, é muito importante prestar atenção nos procedimentos da resolução. É muito importante. Nós sabemos que o exercício nos pede colocar os dados no plano diferente. Então, no plano diferente, nós sabemos que é paralelo ao plano de ligação com o eixo de x. E já nos deu o ponto A e o ponto B tem 2 cm de afastamento. Então, nós vamos colocar nosso plano diferente desta maneira aqui. Aqui é o nosso plano diferente. Agora, como é que nós podemos determinar o nosso quadrado, que é a base? Então, nós usamos a régua e o esquadro para poder determinar o nosso quadrado. Para nós determinarmos um quadrado, ou qualquer base quadrangular, principalmente quando se trata de uma base regular, então você tem que saber que o lado do quadrado é igual a todo ele. Quer dizer, este lado aqui é igual a todos os outros lados, porque é um quadrado regular, todos os lados são iguais. Então, depois de você determinar todos os... Aqui, o exercício já parou por aqui. A única coisa que nós ainda não colocamos é o nosso vértice, que é a altura do nosso, ou da nossa pirâmide. Então, como você já sabe que quando você tem todos esses dados desta seguinte maneira, quando você tem um exercício desta seguinte maneira, quando lhe for dado apenas coordenada, preste muita atenção. Não pense que os dados aqui estão incompletos. O que você tem que fazer é voltar a perceber o que está a se pedir. Está a se pedir um quadrado regular. Então, você vai usar régua e esquadro. Você vai medir deste lado para este lado quanto é que tem. Vamos supor que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Quer dizer, o lado deste quadrado mede 7,5. O lado do quadrado aqui mede 7,5. Ok, 7,5. Então, nós vamos fazer o seguinte. Colocamos a nossa régua nesta posição. Colocamos a régua nesta posição. E depois, com 90 graus, usando o esquadro, você vai colocar no ponto B primeiro e vai determinar o lado. E do outro lado vai para o ponto A, também vai determinar o mesmo. Depois disto, você vai medir os 7,5 que mede cada um desses lados. Então, você determina os 7,5. Determina 7,5. E nós aqui acabamos de determinar o nosso quadrado. Então, temos aqui o ponto B, temos aqui o ponto A, aqui temos o ponto C e aqui o ponto D. Ok. Agora, o exercício, só vou voltar a ler no livro. O exercício diz que é uma pirâmide quadrangular regular. Agora, nós vamos unir todos os pontos para criar as diagonais, para depois determinarmos o nosso vértice. Então, unimos a diagonal BD e a diagonal CA. Aqui nós encontramos o nosso vértice. E com o uso da régua e esquadro, nós determinamos o vértice neste intervalo aqui. Desta forma aqui. Vamos prestar atenção. Como é que eu consigo achar este vértice? Primeiro determinei a base quadrangular. De seguida, criei as diagonais D, B e C, A. Uni esses pontos nesta perspectiva e na união das duas diagonais eu encontro o meu vértice da pirâmide, aqui, neste centro. Agora, vou baixar usando régua e esquadro com 90 graus
com 90 graus. Uso o esquadro e a régua desta forma aqui. E depois vou determinar o ponto V. Pois, o exercício nos diz que a nossa pirâmide, ela tem 8 centímetros de altura. Tem 8 centímetros de altura. Aqui só podemos baixar todos os pontos da base para o nosso plano de frente. Então, deixamos todos os pontos aqui. E aqui nós determinamos os pontos. Temos o ponto D. E aqui temos o ponto C. E aqui nós unimos mais uma vez. Agora, o que nós vamos fazer aqui primeiro é marcar a partir do ponto V 8 centímetros de altura. Então, marcamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu ver se consegue se ver. Então, vou reduzir para aqui. Senão, vocês não vão conseguir ver. E daqui eu vou unir todos os pontos. Assim. Uno com este. E vou unir este também. Conseguem ver o vértice, ok? Temos este aqui. Agora, o ponto B será invisível. Será invisível porque eu tenho aqui uma pirâmide, mas ela é pentagonal. Então, vamos considerar que ela seja uma pirâmide quadrangular. Temos aqui o ponto. Vamos considerar o ponto D, o ponto C, o ponto B e o ponto A. Ela está desta forma aqui. Mas, se virarmos assim, vamos perceber que vamos conseguir ver o vértice C. Vamos conseguir ver o vértice. Está assim. Vamos conseguir ver o vértice D. Conseguem ver? Aqui nessa trajetória. Se eu viro assim, o vértice D está aqui nesta posição. Então, vamos conseguir o vértice D, o vértice C e o vértice A. Mas o vértice B será invisível. Logo, nós vamos passar o vértice B a traço interrompido. E aqui nós temos o vértice D também, que será visível. Aqui nós temos o nosso vértice 1 e aqui temos o vértice 2. E aqui o exercício nos diz que o raio da sombra é convencional. Significa que temos que usar os 90 graus, os 45 graus do raio luminoso. O frontal assim como o horizontal. Então, agora nós vamos para a produção da nossa sombra própria, assim como a sombra projetada. Ok, para nós determinarmos estes dois pedidos que nos foi dado aqui, primeiro também podemos passar uma outra coisa aqui, podemos passar a grosso neste exercício. Podemos passar a grosso. Podemos passar a grosso. Podemos passar a grosso. Ok. Temos aqui todos os pontos. Agora, com 45 graus, usando o transferidor, colocando no eixo de X, marcamos aqui. Então, colocamos aqui 45. E este aqui também marcamos aqui 45. Então, já temos aqui o plano de frente. Então, régua e esquadro, começamos assim, determinar estes pontos. Eu primeiro me baseio neste raio convencional de 45 graus, primeiro, e depois vou até todos os vértices, determinar estes pontos assim. Então, deixa só eu arrastar. Ok.
Determinamos todos esses pontos e só nos resta encontrar o ponto V. Então, determinamos 1, 2, 3, 4, 5. Agora, no plano frontal, nós vamos assim e determinamos também os pontos. Então, temos aqui o ponto C. Vamos aqui até o ponto D. Deixa só baixar até este lado. Aqui temos o ponto A. E no centro nós temos o ponto V. Ok, já temos aqui todos os raios. Agora vamos prestar atenção. E prestar atenção porque no exercício passado nós percebemos que quando a gente estava aqui a produzir o prisma, não tivemos o caso da sombra virtual de qualquer um dos pontos. E nós vamos aplicar aqui uma nova temática que não usamos no exercício anterior, quando estávamos a falar de prisma. Ok. Baixamos todos os pontos, que são os raios, até no eixo de X. Isso. Ponto A. Determinamos. O ponto D. Determinamos. O ponto V. Determinamos. O ponto B já se encontra aqui. E o ponto C. Ok. Agora, percebemos uma coisa. O ponto V, o primeiro ponto a se encontrar no eixo de X é aquele que sai do ponto que nós chamamos do plano horizontal de projeção. Plano frontal de projeção. Só que nós iremos prolongar os dois desta maneira aqui. Primeiro, porque este se encontram aqui assim. Temos o primeiro ponto, V1, aqui. E temos o ponto V2 aqui. Ok. Este ponto V1, que foi o segundo a chegar no eixo de X, nós vamos criar um traço, que é uma linha de referência, até no raio luminoso do plano frontal de projeção, que é o ponto V2. Primeiro, determinamos assim. Um régua esquadro, para ter certeza. Ok? Aqui nós determinamos um ponto V virtual 1. Aqui, deste lado, nós determinamos o ponto V sombra. Aqui nós temos o ponto V sombra 2. Aqui temos o ponto V sombra. E aqui temos o ponto V virtual. Ok. Agora, temos aqui o ponto A. O ponto C se encontra no mesmo local. Aqui nós determinamos o ponto C sombra. Temos o ponto B. O ponto B desce. Ponto B desce. Porque foi o primeiro, está logo aqui no eixo de X. Então, B sombra. Vamos encontrar também o ponto D. O ponto D se encontra aqui. E nós vamos produzir o ponto D. Ok. O ponto D sombra. E por fim temos o ponto A. Então, o ponto A vai estar aqui assim e vai subir. O ponto A vai subir assim. Aqui temos o ponto A sombra 1. Aqui temos o ponto D sombra 1. Ok.
Por que é que nós usamos estes procedimentos aqui quando se trata de pirâmide? Temos o ponto V sombra, temos o ponto V, aliás, ponto V virtual, que é a sombra virtual, aqui temos o ponto sombra real. Primeiro, vamos unir todos os pontos, o ponto C, D, A. Ok? Unimos. Eu acredito, enquanto vocês resolvem, por causa da minha redução desses dados, aqui pode existir uma diferença na hora da execução. E unimos aqui o ponto C ao ponto D. Ok? Deixa eu colocar aqui esses... Claro, colocamos assim. Agora, o ponto C, vamos unir ao ponto V. Ok. Agora, por que não podemos unir o ponto A diretamente com o ponto V sombra? Aí prestem muita atenção. Quero ver algum comentário aqui. Desculpa, antes de terminar, tenho aqui mais um exercício. Ok? Ok? Já percebi. Ok. Por que é que nós não devemos unir o ponto A sombra diretamente ao ponto virtual? Por isso que criamos este intervalo. Aqui nós poderíamos levar diretamente o ponto A ao ponto V, mas, porque o ponto A primeiro vai passar por este procedimento, então nós baixamos ele aqui assim, e daqui nós unimos ao ponto primordial. Agora, como determinar a sombra própria e a sombra projetada? Muito simples. Percebemos que o ponto B é o ponto que foi sacrificado na união. Poderia ser aqui unir diretamente, mas como nós vamos passar aqueles raios a chorar, que é o processo da própria sombra, então por isso não há necessidade de a gente mexer muito com o ponto B sombra. Mas aqui, primeiro, neste intervalo entre ponto A, B, B, V, A, V, é onde nós vamos encontrar o ponto sombra, que é a sombra própria, porque este lado aqui todo é iluminada, toda essa parte aqui é iluminada, somente aqui o raio luminoso não chega. Então aqui nós determinamos a sombra própria, desta forma, paralela. Paralela, desta forma aqui. Ok? E aqui nós determinamos a sombra projetada. E aqui também, só para ver mais uma coisa, o ponto B, como está interrompido, se fosse que era um ponto visível, nós poderíamos determinar aqui outra sombra virtual, ou a sombra própria, mas como está invisível, então não há necessidade de a gente colocar a chura neste momento. Então, esta aqui é a sombra projetada e aqui temos a nossa sombra própria. Então, desta forma aqui nós chegamos mais a outra resolução de qualquer outro exercício que nós aqui propomos.